a más personas, no más empresas. Algunas de nuestras reglas que queremos compartirles es silenciar sus micrófonos. Ahorita se les han estado habilitando. Si tienen alguna duda o comentario, por favor utilicen el chat. También si desean comentar algo, simplemente pueden abrirlo y comentarlo, ¿no? Pero para no distorsionar con algunos ruidos. Por otro lado, mantener el respeto en todo momento y si requieren alguna sugerencia o comentario, como lo mencioné, levanten solamente la mano para hacer las preguntas. Estas preguntas las vamos a dejar hasta el final. Y pues bueno, aquí, para los que no nos conocen, algunos ya afortunadamente, pero bueno, aquí es mencionarles nuevamente quién es KDM Fire Systems. Somos una empresa que ya más de 20 años de experiencia como integradores en soluciones de protección contra incendios. Damos como tal el soporte, el apoyo principalmente en cualquier tipo de áreas, pero principalmente es esto, con más de 20 años de experiencia en activos estratégicos clave como derechos con fabricantes de las marcas de Tronics, Kide, Marriott y Edwards, en este caso tenemos la presencia de Tronics, prácticas comerciales de clase mundial, un equipo de ingenieros certificados en distintas especialidades para brindarle soporte técnico en las principales actualizaciones normativas y de tecnología y de vanguardia. Del lado derecho está el código QR, el cual ustedes en este momento pueden tomarle una foto, pueden escanearlo y los va a llevar directamente a nuestro sitio. Al final también lo vamos a volver a poner. Y bueno, aquí me da gusto presentarles a Johanna y decirles su semblanza. Desde el 2010 se ha desempeñado como líder regional de ventas en América Latina, petroquímica, petróleo y gas, POG, mercados de alto riesgo para Detronics en Houston, Texas, siendo responsable de la estrategia de ventas, nuevos distribuidores y mejorar el rendimiento de ventas de socios comerciales. Se desempeñó en la coordinación y operación de Detronics en América Latina, introduciendo nuevos productos y estrategias de mercado. Cuenta con experiencia y relación con empresas como Petrobras, Pemex, Braskem, Ecopetrol Colombia, BP Colombia, Petroamazonas, Ecuador, EP, Petroecuador, Ecuador, Petroperú, Perú, YPF Argentina e YPFB Bolivia. Actualmente se desenvuelve como director regional en Latinoamérica para Detronics y Eutrónica, donde trabaja con liderazgo estratégico de la empresa para dirigir iniciativas y programas tácticos basados en el portafolio de producto de Detronics y Eutrónica, así como iniciativas estratégicas innovadoras, desarrollando equipos de venta y negocios. Así que bienvenido, Johanna. Por último, nada más quiero recordarles el tema, lo que vamos a ver como puntos es el sistema Igual Quantum Premier EQP de Tronics, que son los controladores y tableros, detectores de gas y fuego, módulos digitales y análogos, alarmas, detectores, señalización y supresión, comunicación entre controladores, sistemas de control integrado de gas y fuego, sistema de seguridad de turbinas de gas y software en el sistema de seguridad EQP. Adelante, Johanna. El foro es tuyo. Dejo de presentar. Ok. Buenos días. No, muchas gracias por la oportunidad de estar ahí trabajando con usted por un corto periodo de tiempo, pero voy a estar intentando compartir mucho de la experiencia que tenemos como Detronics. Detronics cuenta con una solución global. Básicamente somos líderes en este tipo de protección para turbomaquinarias, ¿no? Y contamos con un sistema de alto desempeño que se llama EQP, Eagle Quantum Premier, que integra todo que se necesita para protección de turbina. Yo voy a compartir acá mi pantalla. Voy a empezar por el simulador y donde se puede entender básicamente cómo está aplicado el sistema EQP para protección de turbomaquinarias. En seguinte, vamos
mirar cada um de los itens e entender do que se trata o controlador EQP, do que se trata o detector de flama, as tarjetas de entradas e salidas, não? Pero, basicamente, nós contamos com um sistema de alto desempenho, redundante, SIL-2, aprovado em conformidade com a NFPA 72 e cumpre com normativas em conformidade com a NFPA 37, NFPA 12 para sistemas de extinção com agentes, no, também sigue em conformidade com a NFPA 70, que é o National Electrical Code, que é basicamente como se conecta todos os equipos elétricos internamente dentro do tabuleiro, no? E também estamos em conformidade com a NFPA 750, que trata de proteção de water mist, pero ativado no, por nosso sistema. Ou seja, nosso sistema está totalmente integrado, não somente para a detecção, pero também para a supressão de incêndio. Bueno, o sistema EQP conta com um anillo classe X, que está em conformidade com a NFPA 72, que brinda com o mais alto estándar de proteção contra incêndio para a aplicação em conformidade com a NFPA 72. Basicamente, o sistema classe X é um anillo cerrado, um loop, ¿no? Donde se empieza e se cierra por el controlador Eagle Quantum Premier. Bueno, qual é a vantagem desse tipo de grado de integridade classe X? Uma vez que há uma falha, um curto, uma rotura e um tramo de cable, ¿no? Automaticamente se pode identificar e o controlador vai notificar para o usuário em uma pantalla gráfica que está cá ou na HMI, onde se ha tenido essa rotura. E mira que seguimos com o monitoreio da rede por os dois lados e sigue operando, mantendo todos os equipos conectados, mesmo com curto-circuito, uma rotura ou um circuito aberto deste tramo de cable. Um outro ponto muito importante do sistema é que contamos com redundância hot standby, onde o controlador primário e o controlador em standby estão se comunicando a todo o tempo. Caso tenhamos aí uma falha ou uma perda do controlador, o controlador automaticamente que está em standby vai assumir a rede e vai seguir operando sem nenhuma perda de eficiência ou de grado de segurança SIL do sistema. Uma vez que instalamos um novo controlador, solamente temos que fazer a conexão de los cables e o controlador que está ativo automaticamente vai descargar toda a lógica do sistema e vai volver a operar em sincronismo sem nenhum recurso externo. Não é necessário sincronismo, software ou fazer arreglos com jumpers, nada. Solamente conectar o equipo novamente à rede. No. O controlador EQP conta com detectores de flamas conectados, no, integrados em rede classe X. Uma vez que detecte flama, automaticamente se pode monitorear através do controlador EQP em uma pantalla onde há resumos de falhas, de fogo, de de fugas de alarme alto, de fugas de alarme baixo e coisas desse tipo, não? Bueno, este simulador está aí com a gente de KDM, que é nosso partner em México, ¿no? E vocês podem solicitar aí para a Magda, para a Maria, e vão ter acesso a esta apresentação, onde habla de toda a aplicação, que equipos necessita, o que é cada equipo e tudo mais. Bueno, vamos começar agora com a apresentação.
Ok. Bueno, como comentou Magda, vamos falar do sistema Eagle Quantum Premier, que é um sistema que foi desenvolvido para a proteção de turbomaquinárias e todos os recursos técnicos, no, e software, incluso todo o que se hace de Tronics. Bueno, Detronics cuenta com um departamento de engenharia, onde se pode fazer todo o dibujo del tablero e podemos não só dibujar o tablero, como assemblar o tablero em conformidade com a FM. Creio que somos uma das poucas fábricas do mundo que logra fazer o tablero em conformidade com a NFPA e em conformidade com a FM. Nossos tableros são aprovados e certificados FM para esse tipo de aplicação. Bueno, também contamos com toda a linha de detecção de fogo e gás. Não estou falando de detecção de flama, detecção de gás para hidrocarburo, tóxico, detectores de gás ultrassônico para detectar sonido. Também contamos com detectores de gás de caminho aberto, tipo OpenPath, e detecção de humo para a área classificada Zona 1. Não? Bueno, conectado com esse sistema, temos módulos análogos e módulos digitais, onde se pode fazer a integração de qualquer equipos externos de fabricação de Tronics ou de la competência. Também contamos com toda a linha de detecção de humo direcionável integrado com o mesmo controlador, isso que vamos tratar de falar, não? E a integração de sistemas de supressão como FM200, CO2, water mist, qualquer tipo de supressão que se pode utilizar em proteção de turbomaquinários. Bueno, nosso sistema EQP conta com capacidade de 246 nodos, se pode integrar hasta 10 loops direcionáveis para detecção de humo, não? Temos capacidade de integrar até 100 equipos direcionáveis por cada loop ASM. Nossa rede network de integração classe Ecos pode chegar até 10 quilômetros. Contamos com controladores hot standby conectado. Todo o sistema é aprovado FM e SIL2 por Exida, não? E também temos aprovação Type Approval para aplicações em áreas marinas. Estou falando de plataformas, FPSOs, buques de transporte, tudo que se dá em aplicação marinas. Bueno, o sistema EQP cuenta, ¿no?, com pantallas de diagnóstico remoto, onde se pode ter todo o controle do sistema de forma remota, ¿no? E ter o diagnóstico em detalhe de cada dos pontos. Isso vamos mirar mais à frente. Os módulos EQP são aprovados, todos são aprovados para a classe 1, divisão 2, ou seja, se pode aplicar tanto o controlador como entradas digitais, entradas analógicas ou tarjetas de relé em área classificada. O equipo está aprovado ATEX no ICSA para esse tipo de aplicação. Bueno, como já comentei, temos toda a parte de aplicação para a detecção de fogo, flama, temperatura e humo, e também toda a linha de detecção de gás para aplicação para a detecção de gás com toda a linha completa. O sistema EQP se integra com rede de mantenimento, conta com acesso remoto, todo o diagnóstico de actuação, de intervenção, descargo de lógica, todo se registra em uma memória não volátil do equipo. O sistema é modular, não? Também provê para tanto para o end user quanto integrador acesso remoto e diagnóstico dos equipos que são inteligentes. Se pode acessar esta rede localmente dentro da indústria ou de qualquer parte do mundo, não? É um equipo que conta com aprovações global. Temos FM, IEC, Exida, DNV, ABS,
ou seja, o sistema conta com aprovações globais. O controlador é igual quanto Premier, nada mais que um PLC de segurança aprovado em conformidade com as normas para proteção e detecção de fogo e gás, não? O sistema conta com uma CPU de controle que se chama igual quanto Premier e seus periféricos, não? É um sistema que está em conformidade com as regras e normativas de proteção contra incêndio globais. Por isso, é um sistema fault tolerante, ou seja, se detecta falhas em seus equipos, em seus componentes, e notifica isso para o controlador sem que tenha uma perda deste grado de proteção. O controlador EQP conta com vários protocolos de comunicação. Ou seja, estou falando de Modbus, estou falando de Ethernet, estou falando de Ethernet IP e Contronet. Ou seja, se pode integrar com qualquer equipo de terceiros ou qualquer PLC de operação do cliente. Como já comentado, uma das principais vantagens do sistema EQP comparado com o PLC de automatização é que somos fault tolerante e seguimos operando mesmo que tenha curto-circuito, fuga-terra ou circuito aberto. O sistema EQP é modular, se pode trabalhar com arquitetura, topologia ponto a ponto, como um PLC convencional de 4 a 20 mA, ou entradas e saídas digitais, e também se comporta com um equipo direcionável em loop, não? Que pode integrar todos os equipos em um par de cable por 10 km de rede. Ou se pode ser um sistema híbrido, ter ponto a ponto e direcionável em el mesmo controlador. Ou seja, é um sistema muito flexível. Isso proporciona vários tipos de aplicação em turbomaquinária. Bueno, como comentado, a turbomaquinária solicita controladores aprovados, que estejam em conformidade com a NFPA, que tenha alto grado de disponibilidade e confiabilidade de seus meios técnicos de integração, não? Também que tenha aprovação para supressão, como CO2, FM200 ou Water Mist, e que tenha sistema de detecção de humo direcionável. Ou seja, o sistema EQP foi desenvolvido para a proteção de turbomaquinárias, de turbinas e seus periféricos. Estou falando de compressores, turbinas a vapores, turbinas a gás, turbinas híbridas, não? E generadores também de emergência. Para entender um pouco mais desse sistema, no, o sistema EQP pode trabalhar de forma com controlador single, sencillo, ou com controlador redundante. Tienes conexão de Ethernet para hacer integração com múltiplos protocolos de comunicação, onde se pode integrar com vários equipos de automatização. Tiene possibilidade de fazer acesso e diagnóstico remoto, que isso é uma das fortalezas para aplicação em turbina, ou seja, se pode fazer diagnóstico do sistema de forma remota. O sistema é modular, ou seja, se integra detectores de flama, gás, direcionáveis, entradas e saídas digitais, não? E conta com aprovação global. Se pode aplicar e cumprir com todas as aprovações solicitadas por seu cliente, ou, se você é um cliente, contamos com todos os regulamentos para atender suas normas internas. Bueno, o controlador EQP, quando está sendo integrado por portas Ethernet, tanto TCP/IP quanto Modbus Ethernet, se pode utilizar através de suítes industriais, se conectar por fibra óptica ou por cableado Ethernet e se compartilhar toda a automatização, toda a informação que se foi integrada
¿no? Con la equipo de automatización, con la equipo de operación y mantenimiento de la planta. También a través de esas puertas se puede hacer comunicación entre EQPs o hacer diagnóstico a través de estas puertas en cualquier parte del mundo. Lo mismo se aplica para Ethernet IP, donde blindamos com a comunicação DLR, que é Device Level Ring, que é um tipo de comunicação e arquitetura adotada por Rockwell, não? Se integramos com toda a sua rede como um nodo desta rede de automatização. E o sistema EQP está em conformidade com a indústria 4.0 e a IoT, onde se pode fazer diagnóstico remoto, e ter todo acesso a toda a inteligência de cada um dos equipos. Bueno, também para integração entre controladores EQP, contamos com a porta RS485, onde se pode integrar redes EQPs e transferir informações críticas de segurança entre redes EQPs, não? E ter um sistema integrado em conformidade com a NFP 72 para esse tipo de aplicação. Ou seja, nosso sistema EQP está aprovado para integrar redes EQPs e transferir informações críticas de segurança entre redes. Por exemplo, se acá em esta rede EQP número 1, ¿no? Se detecta flama por este equipo, podemos enviar um sinal de comunicação por esta rede, integrado entre as redes EQPs, para que se ative um sistema de dilúvio, um sistema de supressão de CO2 de outra rede EQP. Porque o sistema conta com a aprovação FM para integrar redes EQPs e transferir informações críticas, ¿no? De segurança entre redes. Essa integração se pode ser por cableado duro, por um par metálico, ou por rede de fibra óptica, onde os conversores também fazem parte dessa aprovação e certificado FM. Bueno, o sistema EQP, como é um controlador muito avançado e conta com todos os artifícios e recursos que um PLC de automatização, se pode fazer simulação de lógica tanto offline quanto simulação de lógica online. Ou seja, se pode conectar através de uma computadora acá, desde Brasil ou de Houston, a um controlador EQP que está aí em México, fazendo a proteção de uma turbina, e fazer a simulação de la lógica online. Logramos mirar todo o que passa dentro do controlador e todos os bits e todos os tags que estão programados de forma remota e monitorear se há algum erro de programação ou se está todo em conformidade. Também se pode utilizar esse recurso para fazer a simulação offline. Ou seja, uma vez que você desenvolve essa lógica de proteção da turbina, se pode fazer uma simulação local e fazer toda a mitigação de erros antes de fazer o download para o sistema EQP que está fazendo a proteção desta turbina. Bueno, também se podemos conectar com o controlador, como está acá em esta pantalla, e mirar o que está passando com o controlador, fazer controles como reset, acknowledge, reconhecimento de eventos, callar as sirenes. Ou seja, se pode fazer todo o diagnóstico de cada um dos pontos através desse software S3. Bueno, o controlador EQP, por ser redundante, nos blinda com várias vantagens. Por exemplo, aumentar a disponibilidade do equipo, nunca parar de operar em um descargo de lógica, nunca parar de operar por uma falha de um controlador ou mitigar erros internos do próprio controlador. Ou seja, isso nos blinda uma alta disponibilidade do sistema, garantizando que a máquina nunca pare de operar por ter aí algo tanto de mantenimento quanto falhas do sistema. Essa é uma das vantagens de ser CO2, redundante
estar em conformidade com a NFPA 72 para esse tipo de aplicação, não? E para esse tipo de proteção, ou seja, fazer proteção de turbomaquinários. Como comentado, o software e o sistema faz diagnóstico remoto, em real time, ou seja, em alto tempo de operação, onde se pode conectar em el controlador e mirar tudo o que está passando na pantalla, fazer diagnóstico de todo o loop de conexão. Estou falando mensurar em voltios, mirar se há falha de conexão, a quantidade de bits de informação que está sendo transmitida entre módulos, ou seja, todo o diagnóstico que a equipe de mantenimento necessita ser de forma remota, de qualquer um dos pontos. Estou falando tanto de los detectores de gás, onde temos acesso à temperatura de operação do equipo, a temperatura ambiente, quanto a temperatura interna, quantas vezes o equipo foi calibrado, se está com falha ou alarme, o log de los últimos alarmes de gás. Lo mesmo se aplica para o detector de flama. A lente está sucia, se está contaminada, se está em alarme, qual foi os últimos alarmes que passou, se queremos desabilitar o equipo remotamente para ser uma intervenção ou um mantenimento deste equipo. O sistema também conta com um sistema direcionável de humo, também com pantalla gráfica, já todo desenvolvido por el sistema, e não necessita segundo de desenvolvimento extra para ser esse tipo de aplicação. Solamente instalar o software S3 e ter acesso a todo que está aplicado para esta turbomaquinário. Bueno, também se pode fazer toda esta programação em function block, onde nos dá a oportunidade de fazer comentários na lógica, descritivo de los tags, mirar toda a tabla de causa e efeito e implementar isso e exportar esta programação já com uma hoja de projeto. Ou seja, o sistema foi desenvolvido para cumprir com todas as regras em conformidade com a IEC 61131. Bueno, modularidade do sistema. Bueno, o sistema pode trabalhar com uma topologia, uma arquitetura em loop, ¿no? Donde se pode fazer o diagnóstico superior do equipo, fazer monitoreio de voltaje, de calibração, diagnóstico de los cables, todo que está conectado à rede, ou trabalhar com ele, com o sistema ponto a ponto, como comentamos, no, onde se faz a integração como se fosse um PLC regular, com entradas análogas, com entradas e saídas digitais, e todo que se necessita para ser integração tanto de equipos de Tronics quanto equipos de la competencia. Dijo la doctora y si hubiera ido a hacer la prueba. Todos nos confiamos ¿Me ayudan con sus porque salió micrófonos, negativo, por pero favor? ella se lo hizo antes de la prueba. Gracias. Perdóname, ¿fue una pregunta? No, tenían un micrófono abierto. Adelante. Ok. Ou podemos fazer um sistema híbrido, ou seja, de verdade, não é como um controlador convencional ou controlador que a competência oferece, que é ou é um sistema direcionável ou é um PLC. Nós temos isso como uma vantagem que se pode assemblar de acordo com a necessidade do projeto ou com o avanço do projeto. Bueno, las tarjetas EDIO. Las tarjetas EDIO cuentan con 8 canales programables, ¿no? Y puede ser programado para ser entrada o salida digital, con monitoreo en conformidad con la NFPA 72 o sin monitoreo. O sea, los 8 canales son totalmente programables y cuenta con una salida de 2 amperios por canal. Isso é uma vantagem tremenda comparado com os PLCs, que para fazer essa mesma aplicação necessita de fazer recursos técnicos com tarjetas a relés para suministrar 2 ampérios
por cada salida del canal. Esta tarjeta se puede integrar valijas manuales, luces, sirenas, detectores de humos convencional ou activação de sistema de supressão. Estou falando de CO2, FM200, Water Mist, qualquer sistema que esteja em conformidade com as normativas. Também contamos com a tarjeta AIM, que são tarjetas com 8 canais de entradas análogas que se pode trabalhar de 4 a 20 miliampérios e a ser o mesmo que hace um PLC convencional. Ou seja, acá também podemos integrar equipos de la competência e equipos externos, por exemplo, como transmissores de pressão, monitoreios de fluxos de água, monitoreios de temperaturas. Todo que se conecta em 4 a 20 miliampérios se pode ajustar e fazer a programação dentro do PLC EQP. Também contamos com um transmissor que se chama UD10, que se integra à rede EQP e também se integra com qualquer equipo de 4 a 20 miliampérios. Não importa se seja de fabricação de Tronics ou de fabricação de terceiros. Para cerrar o loop de módulos e tarjetas essenciais para a proteção de turbinas, contamos com uma tarjeta que se chama Relay Mode, RM, que é uma tarjeta onde nos oferece 8 canais com relés de estados sólidos, livre de tensão, onde se pode integrar equipos como sirenas de correntes alternas ou sirenas de alta voltagem, de alta corrente e fazer enclavamento em cableado duro, para atender a IEC e fazer a integração de sistemas de shutdown entre o sistema EQP e um sistema de terceiro para o sistema SIS, Safety Integrity System. Bueno, a tarjeta ASM brinda a nós com capacidade de integrar equipos direcionáveis. Estou falando de detecção de humo, estou falando de detecção de temperatura, estações manuais, todos os equipos direcionáveis. Esse sistema é como se fosse um sistema autônomo, onde se pode trabalhar independente do controlador EQP. A própria tarjeta conta com seu próprio monitoreio de falha, com seu próprio monitoreio de alarma e monitoreio de falta tierra, conforme a NFPA 72. Esta tarjeta conta com aprovação para classe 1 divisão 2, por ATEX, IEC e FM. Também se pode ser instalada em área classificada. E é aprovado CO2 em conformidade com a exigida. Os sistemas de detecção de humo e temperatura contam com ajustes de sensibilidade, com vários modos de programação, como módulos de dia e noite, onde se pode ajustar de acordo com a necessidade da fábrica. Podemos programar para ser self-diagnóstico, autodiagnóstico do sistema de tempo em tempo, tudo isso programado em conformidade com a NFPA. Esse sistema pode ser instalado para a área segura, ou seja, para a detecção de humo de um quarto elétrico ou na sala de operação, ou também para ser detecção em áreas classificadas, zona 1. Ou seja, creio que é o único dos poucos sistemas do mundo que conta com esse tipo de integração para a área classificada para a detecção de humo. Como o sistema está em conformidade com as diretrizes de automatização e está em conformidade com a indústria 4.0, temos acesso a toda a inteligência e diagnóstico de cada um dos dispositivos e se pode exportar essa informação para que se pueda utilizar em análises de risco, análise de confiabilidade e compreender a cronologia, o que se passou com cada um dos equipos, com fecha, hora e descrição do evento. Ou seja, é um sistema muito inteligente
e conta com a ferramenta para fazer esta análise, não, através de software de terceiro. Bueno, como comentado, para fazer a proteção de turbomaquinárias, é necessário fazer detecção de gás hidrocarburo para gases explosivos ou também gases tóxicos. Estou falando de CO2, H2S ou, dependendo da área e da aplicação, com vários vapores exóticos, com vários tipos de vapores de gás. Detronics conta com toda a solução de detecção de gás, incluso para detecção de gás acústico, onde se pode detectar mínimo de fuga de gás de 0,04 kPa e um raio de 20 metros. Bueno, também contamos com toda a linha de detecção de flama, com tecnologias como multispectro infrared, ou seja, múltiplo infrarrojo, com detectores UV e infrarrojo, solamente infrarrojo ou solamente UV. Pode fazer qualquer tipo de detecção de flama integrada com o sistema EQP e fazer a proteção da turbomaquinária em conformidade com as normas e diretrizes solicitadas tanto para normas internacionais quanto para o cliente que está solicitando essa informação. Bueno, Detronics logrou desenvolver um sistema de detecção de humo que é para proteção de zona 1, incluso várias marcas ao redor do mundo utilizam essa solução de Detronics como brand label. Contamos com toda a linha de ativação sonora e visual para a área classificada e área segura. Também contamos com as valijas e estações manuais integradas e aprovadas com nosso sistema. Um outro produto muito utilizado em aplicação de turbinas são detectores de temperatura para a área explosiva. Nós contamos com o detector modelo HD, que é um heat detector para a área classificada e muito utilizado em turbinas ou maquinários, não? Bueno, em este último slide, vamos entender a integração e as vantagens e aprovação de cada dos módulos. Então, o sistema EQP conta com a aprovação FM 3010, que é o estándar para desenvolvimento de sistema, conta com a aprovação FM 3260, que é detecção de flamas, incluso para turbomaquinários, detecção de gás FM 6310, que é dos estándares para vapores explosivos, não? E para toda a gama de área classificada. Ou seja, contamos com aprovações industriais para a área de risco, onde se solicita aprovações IEC, IECX, ATEX, FM, no, e ECOS. O sistema está em conformidade com as diretrizes internacionais para a área marina, para aplicação em turbinas e em áreas marinas. Estou falando de plataformas de produção, estou falando de plataformas de transporte, qualquer tipo de aplicação em área marina. E contamos com o sistema, não é equipo, o sistema integrado e aprovado para função instrumentada de segurança, que é a detecção de gás, detecção de flama e aplicação em áreas de fogo e gás. Bueno, qual é a vantagem de utilizar o sistema EQP para turbomaquinários? Bueno, o sistema EQP conta com as normativas internacionais e locais para esse tipo de aplicação, está em conformidade com o mais alto grado de topologia e conexionado que se solicita no NFPA, que é classe X, conta com self-diagnostic e exclusão desta falha, impedindo que o sistema se propague a vários outros equipos. Não? Conta com um sistema de detecção de humo direcionável, que está em conformidade com a NFPA e aprovado FM.
cuenta com tarjetas, ¿no?, de entradas e salidas digitais, que se pode tanto integrar sistemas de supressão quanto detecção de humo convencional, manual, valijas e sirenas. Também contamos com tarjetas para sistemas de supressão de explosão de alta velocidade e entradas e saídas análogas, que se pode integrar tanto os equipos de drones por 4 a 20 mA, quanto equipos de competência, que está em conformidade com a NFPA, pero classe B. Se passa algo acá, uma fuga a terra, um curto, uma rotura, se perde essa comunicação entre o detector e a entrada análoga. O sistema EQP se pode integrar à rede de automatização local. Estou falando de los sistemas de controle distribuído, estou falando de los PLCs de processo ou los sistemas de emergência e shutdown. Acá também podemos identificar que a competência ou os equipos de automatização, estou falando de Rockwell, estou falando de Yokogawa, estou falando de Triconix, também conta com solução de fogo e gás, pero são entradas análogas que estão classificadas como classe B, ou seja, não opera com uma rotura, não opera com circuito aberto ou com curto-circuito entre este tramo, distinto de quando se está operando em classe Equus. Não? Toda a informação do sistema se pode ser extraída ou utilizada através de um software remoto que se chama S3, não? E sacar toda a inteligência que miramos do sistema, ter acesso a todo o diagnóstico e log de eventos do equipo, ou acessar de forma pontual cada de los pontos de detecção de fuga de flama, fuga de gás, detecção de flama ou sistemas direcionados. Também contamos com compatibilidade com sistemas externos, estou falando com sistemas Asset Manager, estou falando com sistemas de automatização de terceiros, de Yokogawa, de Emerson, de toda a competência. Essa é uma das vantagens do sistema EQP, se integra com os equipos de automatização local da planta e pode brindar tanto com solução ponto a ponto, quanto para solução direcionável, ou a ser um híbrido, ou a ser um complemento dos sistemas de automatização existentes. Ou seja, somos partners dessas companhias de automatização e logramos fazer esse tipo de diagnóstico e integração para turbomaquinários ou para sistemas de fogo e gás de uma refinaria, uma petroquímica ou uma plataforma de petróleo. Bueno, temos presença global, não? Contamos com vários partners de Detronics por todo o mundo e contamos também com toda a documentação desse sistema que se pode acessar através da nossa página web e ter acesso a todo esse diagnóstico e documentação que acabo de compartilhar com vocês. Perguntas? Muchas gracias, Johan. No, un gusto. Sí, tenemos son dos preguntas de Andrés Santiago. Dice, ¿en la configuración de loop se requiere voltaje externo o en todo momento? Sí, para todos os equipos que se instala, necessita de um ponto de 24 volts. Sí, tenemos de Andrés Santiago también otra pregunta. ¿Tienen módulos de liberación aprobado para sistema de diluvio o es el mismo para los sistemas de supresión? ¿Y qué modelo es? Sí, es la misma tarjeta, ¿no? Y cuenta con aprobación FM para sistemas de diluvio. Yo voy a buscar acá el certificado enquanto estamos platicando. Otra pregunta de Víctor Manuel Castellanos. Dice, ¿qué sucede con el gas natural licuado? ¿La temperatura afecta la lectura de los detectores de gas? No. No afecta.
Listo, pues hasta ahorita no hay más preguntas. No sé si alguien más tenga una pregunta, algún comentario. Pues nada, bueno, entonces continuamos. Pues antes que nada queremos felicitar a todos los ingenieros en su día. En México se conmemora el Día del Ingeniero, el cual data de 1973, cuando se gestaron los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América. KDM cuenta con un equipo de ingenieros especializados en las distintas áreas. Y bueno, de los 211 colaboradores totales que tenemos actualmente 136 están en contacto directo con Pemex. Realmente casi todo KDM son ingenieros, entonces muchas felicidades a todos en su día. También queremos aprovechar la ocasión para hacerles la atenta invitación al Congreso Mexicano del Petróleo 2022, que se llevará a cabo en el Parque Tabasco Villahermosa, del 6 al 9 de julio, o sea que ya es la próxima semana, estamos a poquitos días. Tenemos muchas sorpresas, tenemos preparadas experiencias de realidad virtual, así es que por favor los que puedan asistir, mucha de nuestra base de colaboradores se encuentran allá en Villahermosa, entonces esperamos que puedan visitar nuestro stand. Vamos a estar en la nave 2, stand 540. En el código QR que aparece en este momento en la pantalla, lo pueden escanear y eso los va a redirigir a nuestro sitio web en la sección de eventos. Ahí tenemos la información de los webinars pasados que hemos estado impartiendo y también vamos a estarles informando de más webinars que vamos a tener próximamente. Antes de cerrar, Jade, ¿puedo compartir el certificado? Claro que sí. Adelante. Para contestar la pregunta. Mira, y eso es una excelente pregunta y gostaria que usted lograse a pasar a... Déjame ver, aquí está. Quando solicitar sistemas certificados, e busquem no para que categoria foi aprovado o sistema. Mira, esse é um certificado FM que habla as normativas que comentei que estamos aprovados, ou seja, estamos aprovados em conformidade com a NFP 72, com a NEMA 250, FM 3260 para flama, ou seja, para todo espectro de fogo e gás, e acá as categorias de aplicação do sistema. E uma das perguntas é se estamos aprovados para ser sistema de release para dilúvio. E aqui está, estamos aprovados para ser sistema de pre-action e para controles de válvulas de dilúvio, ¿no? O sea, nuestro sistema cuenta con las aprobaciones para aplicaciones específicas y protección de riesgo. Isso é muito importante e que toda vez que solicite um sistema que esteja aprovado em conformidade a uma normativa, que mire para que função está aplicado esse sistema, para que função foi aprovado. E abaixo, em el certificado, se logra mirar el listado de equipos que está aprobado para esta aplicación. Como comenté, puede buscar acá los sistemas de fibra óptica, las fuentes de alimentación. Por ejemplo, si busco acá los sistemas, los convertidores de fibra óptica, por ejemplo, Mocha, que mostrei para ustedes, deve ser parte dessa aprovação. Se buscamos as fontes de alimentação Fênix Contact, por exemplo, hace parte da aprovação. Então, quando se aprova o sistema, se aprova como um paquete de equipos para essa solução específica. Isso garantiza que os equipos são compatíveis com esse risco e com esse tipo de operação. Isso é muito importante e a pergunta foi perfeita. Não sei se há alguma outra pergunta relacionada a isso. Sí, tenemos una pregunta más de José Luis Ruiz Nájera. Dice, ¿el módulo es EDIO? No sé si es EDIO o es EDI.
EDIO. Sí, el módulo EDIO hace parte dessa aprovação, ¿no? E acá viene el descritivo para que se aplica a versão de firmware, a versão de hardware que está aprovada, ¿no? E para que funcione, que neste caso é para sistemas de pre-action e dilúvio. Muchas gracias. Otra pregunta del ingeniero Javier Moctezuma Montalvo. Dice, cantidad máxima de dispositivos en el loop. 246, hablamos em la primeira lâmina. ¿No? Listo, no sé si alguien más quiera externar alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Mesmo que seja de normativas, que seja de la NFPA, seja CIO, algo, estou disponível. Gracias. Para comentarles también que el contenido que acaba de presentar Johanna mismo se les va a compartir aquí para que lo puedan descargar en el chat. Entonces pueden tener acceso a toda esta información. Adelante, Jade. Otra pregunta más. ¿El EDIO tiene la capacidad de monitoreo o solo liberación? Sí, tienes capacidad de monitoreo, ¿no? Y puede ser se puede programar essas capacidades por cada canal específico. Por ejemplo, tengo una tarjeta de 8 canales. El primeiro canal pode ser uma entrada sem monitoreio e o segundo uma salida com monitoreio, uma entrada com monitoreio, e podemos elegir que tipo de monitoreio, se é só contra circuito aberto ou circuito aberto e curto. Ambas totalmente em conformidade com a NFPA 72 e aprovado FM, como está acá em el descritivo do certificado. Que as entradas, não sei se está bem para ler, agora deve estar melhor, não? Que é para entradas e salidas, configurado para classe B, classe A, não? E também para ativação, não, de release. Listo. La última es de entradas y salidas configurable. Sim, são configuráveis, como já comentei. Era la respuesta. Para aplicaciones SIL 2, ¿se requieren módulos diferentes? No, e todos os módulos que se necessita para uma proteção, excelente pergunta. Eu posso barrar acá certificado também para que mire. No. Exida. Acá está o certificado Exida. EQP. Mira, nós estamos aprovados como um sistema. É distinto quando você compra um PLC, não sei, Yokogawa SIL2 e um detector Detronic SIL2. Você tem dois componentes SIL2, mas não tienes um cálculo de degradação de malha, porque o fabricante do PLC não sabe que equipo você pode elegir acabar. Nós, como fabricamos o controlador e o sensor, temos isto aprovado como um sistema e já temos todas as lâmpadas aprovado como um sistema de detecção de fogo e gás, como se encontra em el descritivo. Os módulos, sim, são aprovados SIL e são aprovados. Se classifica, a classificação SIL é como esta parte da FM, que se classifica para função específica que se chama SIF, S-I-F, não? E as funções que estamos aprovados estão acá abaixo, ou seja, estamos aprovados como um sistema e os detectores como parte desse sistema, incluso as entradas e salidas. Gracias. Otra pregunta dice, si instala un equipo distinto a la marca, ¿el sistema completo sigue teniendo la certificación? Por el ingeniero Javier Moctezuma. No e sim. Que explico, o que eu acabo de explicar. Meu sistema está aprovado com esses cálculos de lambda que cumpre com a função SIL2, ok?
se põe um sistema de terceiro, um engenheiro de seguridade, um engenheiro como, não sei se Noriega está aí na apresentação, que está aprovado para ser cálculo, vai ser esse cálculo de degradação e vai mirar se cumpre com esse sistema. E esse engenheiro vai se certificar e aprovar que esse controlador, com este equipo Equis, se está dentro dos riscos mínimos e cumpre com a função SIL-X. Se pode classificar como SIL-1, SIL-2, ou dependendo do logrado e o tempo de mantenimento, aí é outro tema, mas sim, se pode aprovar. Johanna, sí estoy aquí, soy Eduardo Noriega. Sí. El maestro. Gracias. ¿Alguna otra duda? Parece ya no hay dudas, y si existen dudas, de todas formas les podemos mandar las respuestas a sus correos. Fer, ¿estás por aquí? ¿Y quieres comentar algo? Dar las gracias a todos nuestros participantes. La verdad es que estaba poniendo atención a las preguntas y me di cuenta que el tema da suficiente material como para seguir profundizando, hablando de casos específicos, hablando de cumplimiento normativo. Los comentarios y las preguntas, la verdad es que fueron súper enriquecedores. Les agradezco a todos. Con mucho orgullo podemos decir que KDM es el experto nacional en protección de turbomaquinaria gracias a la tecnología de Detronix. Quiero darle las gracias a Johanna, que siempre es un excelente trabajo cuando realiza esta presentación. Pocas personas con la profundidad que tiene Johanna para hablar de este tema. Y todo lo que quede de dudas, de inquietudes y de necesidad de seguimiento, saben que todo el equipo de KDM está a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos, y comentar que Johanna va a estar en el Congreso también, va a estar en nuestro stand, entonces va a ser un honor también tenerlo allá. Dudas sobre este tema, los invitamos a que asistan al Congreso, y pues por allá nos estaremos viendo la siguiente semana. Muchas gracias a todos y damos por concluido. Gracias, Johanna, por tu tiempo. Gracias por la oportunidad y gracias por la presencia de todos. Por nada. Gracias a todos y buena tarde. Gracias, solamente buenas Muchas tardes. gracias. Gracias. Damos por cerrada la sesión. Gracias. Gracias. Gracias, buena tarde. Gracias.